Bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Nós já o adoramos com hinos e com cânticos, e este momento é o momento ao qual Ele vai falar conosco através da palavra dEle. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar para que Deus possa continuar fluindo do altar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa rica oportunidade de estarmos reunidos aqui na Tua presença. Pai, desde já eu te apresento a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. E não só eles, ó Deus, mas também cada familiar nosso. Dê ordem aos teus anjos a acampar ao redor deles. E guarda a nossa casa, Pai. E que nenhum mal chegue até nós. É o que nós te pedimos e certos da vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Irmãos, nós estamos passando na sexta-feira por uma campanha intitulada de prosperidade. Essa palavra ela foi um pouco deturpada durante os últimos séculos, ou décadas, e as pessoas não têm um entendimento claro sobre isso. Então, quando nós falamos de prosperidade, a primeira prosperidade que nós devemos ter é o amor de Jesus. Então, o tema dessa mensagem de hoje é o amor incondicional de Jesus. Amém? Guarde isso no seu coração, porque essa palavra, ela vai nos libertar de toda crença limitante, de tudo aquilo que foi colocado em nós, que nos impede de desfrutar do amor de Deus, e muitas das vezes ficamos julgando a nós mesmos ou outras pessoas. Ou seja, nós vamos aprender a lidar realmente com aquilo que é verdadeiro. Muitas coisas têm a aparência de ser verdadeiro, mas não são. E nós vamos descobrir isso com a palavra do Senhor, aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. A campanha da sexta-feira ela está vindo com revelações muito fortes sobre aquilo que está em nós, aquilo que esteve, aquilo que poderia estar ainda, e se ainda há possibilidade de estar. Então não perca a sexta-feira, é um culto muito importante. Ele vai complementar o culto da família, que é o de domingo. Então, nós vamos começar com o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. A palavra de Deus fala assim: tendo o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Olha como que Deus é um Deus zeloso e como Ele tem amor para nós. O próprio Espírito Santo ora e intercede em nosso favor. A coisa mais comum que nós ouvimos de pessoas que chegam à igreja é que ela fala assim: eu não sei orar. Irmãos, não se preocupem em falar palavras bonitas. Fala o que está no seu coração, o que você está sentindo. Nós não andamos pelo que nós estamos vendo, mas sim pelo que nós estamos ouvindo, que é a palavra de Deus. Então, quem faz a obra em nós é o próprio Senhor Jesus. E aqui ele continua: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, que Ele intercede pelos santos, ou seja, santos aqui quer dizer separados, os filhos de Deus. Então, ou seja, irmãos, nós somos privilegiados de onde o Senhor nos tirou. Nós cantamos um hino aqui agora, referente a uma passagem bíblica que se encontrava uma mulher da Samaria próximo ao poço, e fala que era por volta de meio-dia, horário ao qual as pessoas não tinham costume de ir tirar água para tratar dos seus animais ou levar para a sua casa, porque aquela mulher vivia em uma condição que a sociedade a julgava, que a cultura julgava, que a sua consciência julgava, ou seja, ela estava sendo exposta sem necessidade. Ela estava carregando um fardo pesado que foi colocado sobre ela por alguém que não tem autoridade para fazer isso. Então, na minha vida, na sua vida, na nossa família, não aceite nada que não seja de Deus. Se nós estamos falando que o amor de Deus é incondicional, essa palavra, irmãos, ela é muito poderosa. Incondicional, o Senhor nos aceita como nós somos.
Amém? E além disso, ele não só aceita, mas ele também nos transforma. Então hoje você está melhor do que ontem. E amanhã vai estar melhor do que hoje. E ao passar do tempo, você vai se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa mais ativa na presença de Deus, na obra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus no livro de Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Então não há necessidade de nós ficarmos tentando antecipar as coisas, sofrer antes do tempo. Deixa o seu dia, cuida do próprio mal. Fique tranquilo, descanse no Senhor. O Senhor, quando Ele te chamou, irmãos, Ele te chamou para te salvar. Então, quando nós vemos essa passagem dessa mulher samaritana, os judeus não poderiam nem conversar, porque não se davam bem. O Senhor veio quebrar até a inimizade de um povo. E outra, muitos de nós, além de sermos, outrora, inimigos de Deus, nós nem à margem do poço nós estávamos dentro do poço, e o Senhor nos tirou. Tamanho amor do Senhor para conosco. Muitos de nós, quando chegamos na presença do Senhor, alguns anos atrás, irmãos, a nossa condição era fundo do poço. Eu não estou falando de questão financeira, eu estou falando de questão de querer viver, de desfrutar da vida, de ter prazer naquilo que está fazendo, de realmente ter um propósito de vida. O maior propósito de vida que um homem pode ter, irmãos, é ajudar o seu próximo. Então isso tem que arder no nosso coração, porque ele é o segundo e grande mandamento do Senhor. O primeiro é amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, ou seja, com todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você está numa situação de estar dentro de um poço, ou estar próximo, ou estar com uma inimizade, como que você vai amar o seu próximo? Então, irmãos, há um negócio dentro de nós chamado coração, ao qual nós falamos e repetimos aqui por várias vezes. Nós precisamos tratar disso. O coração nada mais é do que mente, vontade e emoção. Se você não tiver isso, entregue ao Senhor, não tem como você ser transformado. Vai passar os anos e você vai ficar vivendo de migalhas que está caindo da mesa dos filhos de Deus, apesar de ser filho, mas não vai ter uma vida como filho. Irmãos, o filho que está longe do pai, ele não desfruta nem da presença, muito menos daquilo que ele pode oferecer, que é carinho, afeto, um ombro amigo, um ouvido para escutar, para compartilhar, para direcionar. Então nós não podemos ser como qualquer pessoa, ou agir de qualquer maneira. Irmãos, situações adversas, todos nós vamos passar. Não fiquem ansiosos por isso. Isso é só o início para anunciar a nossa vitória em Cristo. E aí você pode estar pensando: pastor, você não sabe da minha vida. Irmãos, a maior dor é a sua. Só sabe quem está passando. A maior dor é a que eu estou sentindo. É a que o irmão A está sentindo, que o irmão B está sentindo. Então não se compare com o outro, não se compare o seu problema com o outro, a sua bênção com a de outro. Viva a sua experiência com Cristo Jesus. É Ele quem nos salvou, é Ele quem nos chamou para exercer o ministério de sacerdote nessa terra. Uma das nossas funções é ouvir o povo e levar isso até Deus. E trazer de Deus e entregar ao povo uma palavra pura, revelada, isenta de religião, de uso, costume, tradição, tudo aquilo que afastou o homem ou contaminou a palavra de Deus de alguma forma. E nós estamos entrando num período agora que nós precisamos orar muito. Por que nós precisamos orar, irmãos? Porque nós temos um inimigo e esse nós não vemos. Muitos nem acreditam que ele existe. E ele veio para frustrar esses planos, para confundir a sua mente. Por um momento de tristeza ou de descontentamento, você abrir mão daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não quero mais. Não dá para mim, isso não é para mim. Não, irmãos. Esse momento vai passar. No momento de aflição, muitas das vezes nós falamos: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor deixou eu sofrer dessa maneira?
Não se preocupe, irmãos, isso não é privilégio só seu, todos nós um dia já falamos isso. Mas o Espírito Santo pega essa palavra e chega até o Senhor de forma correta. Então não se preocupe, há alguém zelando por nós todo o tempo. Amém? Versículo 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, irmãos, não adianta nós falarmos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, se quando vem uma tribulação você apavora, você abandona a obra. Irmãos, não está em desuso o que o Senhor falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Isso nós temos que fazer até no dia que nós dermos o último suspiro da nossa vida. Se tem uma pessoa que nunca vai aposentar, chama-se cristão. Nós vamos aposentar da nossa atividade secular. E aí nós vamos ter mais tempo ainda para dedicar ao Senhor, para ler a palavra do Senhor, para estudá-la, para ensinar de forma correta. Então, quando fala todas as coisas, irmão, nós não conseguimos imaginar que até as coisas que nós julgamos ser ruins, ou que não sejam de Deus, ou que não era para acontecer, nós não conseguimos encaixar com isso, porque a nossa mente ela já está doutrinada para julgar que as coisas boas são de Deus e as coisas ruins são do inimigo. E nem sempre é assim, irmãos. A palavra de Deus fala que uns vêm pelo amor, outros pela dor. Então, se você ainda não veio pelo amor, tome uma decisão nessa noite. Convida Jesus para reinar no seu coração, aceita Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu sei que isso não é fácil, é muito fácil falar, é muito fácil orar, mas realmente lançar-se e entregar é difícil. E como eu iniciei o texto da palavra de Deus, Ele não está preocupado com a situação que você está hoje, Ele não está te julgando, Ele só está te chamando. Ele só está te dando a oportunidade de desfrutar das mais de 8.000 promessas que há na palavra dele. E para cada promessa dessa, nós precisamos amadurecer. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, olha o que a palavra de Deus está falando, que nós somos irmãos de Jesus, e ele é o primogênito de Deus. Então, ou seja, quem tem irmão sabe que geralmente o mais velho toma conta do mais novo. É referência. Quer vestir igual, quer andar igual, quer curtir as mesmas coisas. Na maior parte das vezes é assim. Não estou falando que são todos assim, mas a maior parte é assim. Pode observar para você ver. E os que predestinou, a este também chamou. E os que chamou, a este também justificou. E os que justificou, a estes também glorificou. Então, justificou aqui, irmãos, é de todo o pecado que eu cometi e que eu ainda vou cometer, que eu nem sei. Porque o pecado na nossa vida, ele é um acidente. E o que eu estou falando, irmãos, não é viver uma vida em pecado. É que quando nós pecamos, o Senhor vem e nos justifica. Ei, esse pecado está pago, porque eu morri na cruz e paguei com sangue. Porque o preço do pecado é a morte, e ele pagou, foi assim. Então não permita que a sua mente te julgue. Não permita que a situação que você esteja passando, seja ela de muita alegria ou de muita tristeza, determine quem você é. A vida de um cristão é uma loucura. Irmãos, de manhã nós estamos chorando com a família enlutada, na tarde estamos celebrando um casamento, de noite estamos pregando o evangelho. O que explica isso? E a vida continua. E nós sentimos, nós choramos, nós nos alegramos, porque nós temos sentimentos. Mas isso foi o Senhor que colocou em nós, isso não é porque nós somos melhores que outras pessoas. Tem pessoas que vivem de forma indiferente. Está vendo as notícias na televisão, cada dia pior.
e já acostumou com esse tipo de notícia. Parece que isso é normal. O filho matar a mãe, matar a avó. Isso não é normal. Então nós não podemos acostumar com essas coisas. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque a ausência de Deus, a falta de Deus nesses lugares. Então o inimigo ele vai reinar neste lugar. Ou seja, se nós não chegarmos com a palavra de Deus, essas pessoas não vão ganhar vida, não vão ter abundância, não vão ter alegria, não vão ter gozo, paz, aquilo que o Senhor está disponibilizando para nós todos os dias. Irmãos, nós sabemos que tudo que nós vamos fazer, que tem uma data pré-determinada, a tendência é que cause em nós uma ansiedade. Mas nós não podemos deixar levar por essa ansiedade. Precisamos ocupar a nossa mente meditando na palavra de Deus, estudando, ainda que seja um estudo secular, os jovens que estão na faculdade dedicarem. Gastar tempo com isso, ocupar a sua mente. A sua mente é um campo de batalha, irmãos. A palavra de Deus em Efésios fala que o inimigo está lançando dados inflamados. Para quê? Para contaminar o seu pensamento. Mas se você tiver com o capacete da salvação e com o escudo da fé, nada vai te tirar do alvo. Então, olhe com quem você está se associando. Olhe o que está chegando aos seus ouvidos. Irmãos, nós somos uma igreja muito unida, nós somos uma família. É natural de nós termos intimidade um com o outro, brincar um com o outro, mas até nessas brincadeiras, tome cuidado. Porque como fala aí fora, toda brincadeira é um fundo de verdade. E a boca fala que o coração está. Então, cuidado. Quando as pessoas falam essas coisas perto de mim, irmãos, eu não julgo a pessoa, mas ela está determinando a estatura que ela tem de Cristo. Então, quando a pessoa vem falar mal de outra pessoa, irmão, ela só está se expondo. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque isso contamina o nosso coração. Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, então quando nós estamos sendo perseguidos, muitas das vezes nós queremos usar as pessoas que nós conhecemos, poderosas, as pessoas que têm influência, e até esquecemos de orar, de pedir a Deus. Eu sei porque muitas das vezes, irmãos, não que nós pastores, pastoras, obreiros somos poderosos, mas aquele que está em nós, sim, ele é. E as pessoas que estão, muitas das vezes, pedindo oração, irmãos, tem momentos que ela tem mais fé do que nós. Tem momentos que elas estão mais próximas de Deus do que nós, porque nós também somos fracos, somos falhos. Então não deposite a sua fé em um homem ou em uma mulher. Confie somente no Senhor Jesus. Nós estamos tentando ser imitadores dele, mas isso não é fácil. Se você pegar essas pessoas que fazem stand-up, que imita pessoas, eu fui estudar sobre isso outro dia, como que a pessoa faz para fazer a voz igual de fulano ou de Beltrano. Irmãos, ela tem que estudar muito, e se ela não tiver um timbre de voz parecido, ela nunca vai conseguir alcançar o tipo de voz de tal pessoa. Ela imita 100 pessoas, mas tem uma que ela não consegue, porque não bate. E nós estamos fazendo isso com Jesus. Nós estamos o quê? Permitindo que o Espírito Santo reine em nosso coração e que as nossas atitudes venham ser parecidas com o do Senhor. Então, qual que é o segredo? Quando você for tomar uma decisão, faça uma pergunta antes. Se fosse Jesus, o que ele faria? Como ele ia agir nessa situação? Então, irmãos, quando você faz essa pergunta, você não responde as coisas de forma emocional, de forma irresponsável, de forma a qual aquele sentimento que você está passando no momento.
Então seja uma pessoa que esteja respaldada pela palavra de Deus. Amém? Então está falando que Deus é por nós. Quem será contra nós? Não se preocupe, irmãos. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Que a palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Mas pega essa visão. Irmãos, nem tudo acontece na nossa vida conforme nós queremos ou imaginamos. Nós precisamos estar abertos para isso. Nós estamos falando de uma campanha de prosperidade. Prosperidade financeira também, profissional também. Nós queremos poder ajudar mais pessoas e para isso precisamos de mais recursos. Mas aí às vezes eu tenho que me sacrificar. Vou dar um exemplo que igual o Clay trabalha embarcado. Aí ele vai e fica 15 dias lá em alto mar trabalhando e 15 dias aqui sacrificando a família, viajando para lá e para cá. Para daqui uns dias, irmãos, ele está numa empresa multinacional e daqui a pouco não precisa mais trabalhar, acabou. É só cuidar da família, é desfrutar de uma velhice abençoada, envelhecer com saúde. Mas ninguém está vendo a caminhada dele. Muitas das vezes as pessoas da igreja nem sabem que ele trabalha com isso. Mas o irmão está sumido. Por quê, irmãos? Ele está pagando um preço que eu não posso pagar por ele. Ninguém pode fazer isso por ele. E assim é cada um de vocês, a função que vocês exercem aí na cidade. A profissão que você escolheu. Então, o que parece ser ruim vai se tornar bom. Mas precisamos passar por esse momento. E se você perguntar para ele não vai falar que isso é uma dificuldade. Ele vai falar que isso é a realização de um sonho. Então, o que os seus olhos veem, irmãos, é o que você vai viver. Os nossos olhos é a luz. Nós falamos disso semana passada. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, a forma que você olha é o que determina o que você vive. Aleluia! Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Irmãos, não julgue o irmão. Não permita que a sua mente te julgue. Não julgue o seu esposo, não julgue a sua esposa, não julgue os seus filhos. Porque o que a palavra de Deus está falando? É Deus que os justifica. Deus é por nós, Ele nos justifica. Então, ou seja, irmãos, não tenta se justificar, deixa Deus fazer. E aí vai um conselho. Para quem é seu amigo, você não precisa justificar nada, porque ele te conhece. E para os inimigos, não adianta tentar explicar, porque eles não vão acreditar. Então deixa Deus trabalhar da forma que Ele trabalha. Amém? Grava isso no seu coração. Para de ficar dando explicação da sua vida. Para de querer justificar as coisas. Eu ouvi uma frase esses dias. Eu achei interessante. Toda pessoa que é boa de desculpa não é boa para mais nada. Você já pensou sobre isso? Eu achei até um pouco radical, mas eu vim meditando esses dias e ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Hoje é domingo. Se nós planejar fazer uma corridinha amanhã, uma caminhada, não vou porque está frio. Irmão, você nunca vai começar. Vou voltar para a academia. Não vai porque, sozinho eu não consigo. Vou melhorar minha alimentação. Aí é o primeiro cardápio que passa na sua frente lá, você já abraça ele. Vai que hoje é meu último dia, né? Então, ou seja, sempre as pessoas têm o quê? Uma desculpa. Não faça a obra de Deus porque eu sou falho. Mas peraí, Deus está falando que Ele te justifica. Que vale mais, irmão, o que você pensa ou o que Deus faz? Ele está nos transformando, Ele está nos mudando. Irmãos, cada um de nós tem o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que fala conosco. É Ele que revela todas as coisas. Eu, se fosse vocês, não perderia o culto de sexta-feira. Sexta-feira eu vou estar pregando aqui uma mensagem poderosa. Ela fala sobre a canequinha do diabo. Eu não gosto muito de falar do diabo, não, mas a gente precisa falar de vez em quando para você saber com quem você está lidando.
Porque nessas 4 últimas sexta-feiras eu ouvi as mesmas perguntas que o pastor Miranda fez aqui. O inimigo está na sua vida, já esteve, há a possibilidade de estar. Ele mandou você perguntar para você mesmo. E muitos falaram, não está, você falou com você mesmo aí. Não está, não tem mais possibilidade de entrar. Irmãos, e na sexta-feira você vai ver se realmente está ou se não está. Porque a palavra fala para nós não confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E você vai aprender diante da palavra de Deus, de identificar. Aí você vai ver se a sua vida muda ou não muda. Vai mudar 360 graus. Não vai ser 2 graus, 3 graus, não. Não que isso seja pequena, essa mudança. Porque se a caminhada for longa, vai desviar a rota e muito. Mas quinta-feira você vai poder ver o que Deus está fazendo nessa campanha na sua vida. Versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Opa! Por que você vai temer a morte? Olha o que a palavra de Deus está falando, irmãos. Jesus também intercede em nosso favor, e ele está falando aqui, a palavra de Deus está falando, que ele está à destra de Deus. Você tem uma pessoa que está intercedendo por você o tempo inteiro. Então é só você abrir a sua boca, abrir o seu coração e falar o que você está sentindo, o que você precisa receber. Irmão, nós atendemos os irmãos ali. Se você tiver dificuldade disso, eu estou à disposição para te ajudar a romper nessa área da sua vida, a você conseguir entender o que isso aqui está dizendo. Jesus já pagou todas as coisas, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós. E coisas que estão dentro de nós, minando, arrancando de nós, fazendo-nos sangrar, causando sentimentos contrários, coisas que não deveríamos nem estar sentindo mais. Irmãos, nunca mais você vai sentir essas coisas. Quando Deus cura, é uma vez só. Deus me curou. Eu não tenho problema com o meu passado. Eu sou um cara resolvido, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu vou conquistar, eu sei o que Deus quer para mim. E eu quero que você tenha essa mesma coisa, essa mesma intimidade para com Deus. Irmãos, outro dia eu ouvi um multibilionário, não sei se a palavra certa é essa, falando que se ele pudesse dar toda a riqueza dele para voltar a ter 17 anos, ele faria. Imagina um homem com 60, 70 anos. Irmãos, esse momento chamado presente não volta. Aproveita ele. Honra essa pessoa que está do seu lado. Honra a sua família. Honra as pessoas que realmente te amam. Porque não volta mais. Amém? E aqui, irmãos, é o ápice dessa mensagem. Você tem que guardar no seu coração. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que é feita. E aí eu vou falar antes de ler. É o irmão que é meu desafeto? É aquela pessoa que eu não vou com um jeito? Porque quando a pessoa ela é muito espontânea, muito agitada, você se incomoda. Quando ela é muito quieta, você também se incomoda. Aquela que fala demais te incomoda, a que não fala nada também te incomoda. O que te agrada então? Mas isso não pode te separar do amor de Deus. Irmãos, nós precisamos suportar um ou outro em amor. O Senhor coloca esses tipos de pessoas do nosso lado para aperfeiçoar-nos. Amém? Fala assim, será tribulação? Não, a tribulação não me separa, ela me aproxima mais ainda de Deus. Quanto mais eu apanho lá fora, mais próximo de Deus eu estou. Eu volto para o Senhor correndo. Eu vejo que realmente eu sou limitado, irmão, porque tem hora que a gente esquece de onde o Senhor nos tirou. Tem hora que a gente esquece do que o Senhor fez para nós. E aí fala assim,
ou angústia, irmão, tem momento que nós vamos ser angustiados. E isso vai nos separar do amor de Deus? Não. Ele vai resolver essa situação. Por que nós precisamos passar por isso? Para aconselhar outros mais novos que estão chegando. Na pregação do Evangelho, nós vamos lidar com pessoas que estão passando por todo tipo de situação. Próximo. Ou perseguição. Quem aqui nunca foi perseguido no seu trabalho, na sua escola, na sua família? Irmãos, a coisa mais difícil que tem é você chegar dentro de uma família que é de uma outra religião. Vou falar que essa é a minha experiência. E falar assim, eu aceitei Jesus, eu vou me batizar. A pessoa, ela olha para você como se você fosse outra pessoa. E olha que você nem foi batizado ainda, porque você não morreu e ressuscitou com Cristo, isso ainda vai acontecer. Mas tamanho pavor do inimigo, que ele já se expressa na pessoa da nossa família. Quando eu falei que ia batizar, que eu aceitei Jesus, a minha avó era minha madrinha de batismo. Ela falou, a partir de hoje, então, não sou mais sua madrinha. Não quer conversar mais comigo? Irmãos, nós vamos passar por isso. Mas com o tempo o Senhor trouxe o entendimento a ela. E para a gente lidar com pessoas que já estão nessa idade de serem avós, apesar que hoje as pessoas estão tornando avós muito cedo, mas antigamente os avós eram 60, 70, 80. Hoje nós temos avós aí com 35, 40, novos, né? Não dá nem para acreditar. Então, para você lidar com essas pessoas, você precisa falar com elas numa linguagem a qual elas entendam. Não é batendo na religião delas, tem que respeitar a religião da pessoa. Mesmo que você não concorde, quem vai trabalhar no coração dela é Deus. Quem vai convencer ela de que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, é o Espírito Santo, não é nós. A nossa função é pregar o Evangelho em amor. Então, irmãos, eu lido com todo tipo de pessoas. Eu lido com católicos, eu lido com pessoas dessas religiões aí, afro, né? Hoje são tantas que é até difícil numerar. Lido com pessoas da maçonaria, não sou, tá? Porque hoje está uma moda danada falar que pastor é maçom. Já fui convidado várias vezes, não você, porque eu sei o que é aquilo lá. Mas precisamos respeitar as decisões que as pessoas tomam. Mas não quer dizer que eu tenho que ir lá, que eu tenho que fazer parte. O nosso chamado é maior do que isso. O nosso objetivo de vida é maior do que isso. Essas pessoas ainda vão ter o privilégio de Jesus chamá-las. Sabe o que conforta o meu coração? Foi quando o Senhor chamou Paulo, que era Saulo, que perseguia e matava os irmãos. Tinha prazer, na morte de Estevão, ele estava ali, consentia, vibrava, mata mesmo, joga pedra, aqui, toma, joga mais uma. E muitas pessoas estão hoje nessa condição, irmãos, tampando pedra em nós, consentindo com o nosso sofrimento, mas o Senhor vai trazer essas pessoas à sua presença. Então aprenda isso, quanto mais bate em nós, mais vai exalar o bom perfume de Cristo. Aleluia! E fala, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Irmãos, olha aqui que o cuidado que Paulo tem em colocar todas as esferas que nós podemos ser perseguidos. E pelas pessoas, muitas das vezes, que nós amamos. Pessoas que caminhou conosco por muitos e muitos anos, de uma hora para outra se revolta e vira inimigo. Mas não é nosso, irmãos. Não é de nós, é de quem está em nós. Não suporta o brilho, não suporta a luz. E aí, irmãos, começa a perseguir, começa a se afastar, começa a inventar mentira. Então, não se deixe levar por isso. Permaneça nessas palavras. Que Deus também intercede por nós. E continua, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós. Aqui fala que nós fomos considerados, não que somos.
Não que estamos indo para o matadouro, não. Aí daquele que tocar no ungido de Deus, isso também não está em desuso. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Eu nunca vi um cristão ser desonrado. Todos aqueles que são desonrados, o Senhor honra ele com dupla honra. Para cada desonra, dupla honra. Então não se preocupe com isso. Se a pessoa tentar te humilhar, não se preocupe, irmão. O Senhor vai te dar dupla honra. Versículo 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, irmãos, pode vir a perseguição, pode vir o que vier, nós somos mais que vencedores, não aceita nada menos do que isso. A pessoa fala, você é um vencedor. Não, irmão, sou mais que vencedor, porque aquele me chamou. Então começa a mudar a sua mentalidade, sai fora dessa religião que foi implantada em nós. Chamada de evangélico, chamada de denominação, seja lá o nome que eles querem dar. Igreja de Deus é uma só na terra. Deus olha e vê uma só igreja, um só povo. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para criar isso nas pessoas. Que nós estamos indo para o mesmo lugar chamado céu, reinar com o Senhor. Mas até lá nós precisamos passar por esse processo. E aí, irmão, muitas pessoas me perguntam, pastor, as coisas estão piorando, você viu o que aconteceu? Fulano fez isso, fulano fez aquilo outro. Pessoas que eram referências para nós. Irmãos, cada um tem um líder que merece. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se eu não presto, se eu não prego a palavra de Deus puro, você não tem que estar aqui. Caça um lugar que prega a verdade. Essa semana veio alguns irmãos me procurar, pastor, eu quero reunir lá na igreja, porque a minha igreja agora só fala de política. Irmão, nós estamos no período eleitoral. Se as outras igrejas falam, amém. O costume deles, o nosso não é esse, o nosso é pregar o evangelho. Nós oramos pelos candidatos, oramos porque toda autoridade é constituída por Deus. Sabe qual que foi a minha resposta? Volta lá e pede perdão para o seu pastor, cara. Porque na hora que você estava no fundo do poço, foi ele que estendeu a mão, foi ele que orou, foi ele que comprou a briga no mundo espiritual pela sua vida. Ah, pastor, achei que você ia me querer lá na sua igreja. Não, irmão. Se Deus te chamar para ir para lá, a porta está aberta, mas dessa forma não. Isso é rebeldia, isso é covardia, isso é falta de entendimento. E aí quem que saiu como ruim? Imagina. Então, irmão, nós não estamos aqui caçando números. Nós estamos aqui caçando que a obra de Deus realmente seja feita em cada um de nós. Então ganha isso forte no seu coração. Ouve as pessoas, respeita a crença delas, mas não se contaminem com essas coisas. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que a palavra de Deus está falando, irmãos. Nada pode nos separar deste amor. Amém? Então não se permita ser contaminado. Pessoa vem, já abra a palavra com amor, com sabedoria, com discernimento, com humildade. Se considera sempre o menor. Dê o que você tem, que é Cristo. E Ele vai fazer a obra. Amém? Irmãos, eu vou deixar aqui um versículo para vocês desfrutar em casa, senão nós vamos passar muito do horário. Para vocês entenderem que o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele nos chama na condição que nós estamos e ainda nos transforma. Então esse texto é para você ler em casa, amém? Você vai ler lá, vai ser Lucas 19, do versículo 1 ao capítulo 10. Vai falar sobre a história de Zaqueu, que era um publicano, recolhedor de impostos, era uma pessoa mal vista pela sociedade, né? Porque muitas pessoas falavam que roubava, que cobrava além do que deveria cobrar, e quando o Senhor chega na casa dele, o Senhor perdoa os pecados dele e fala, hoje houve salvação nessa casa, por algo que saiu da boca dele. Ele fala assim, Senhor, se eu defraudei alguém,
eu vou restituir 4 vezes mais. Então, gravem isso. Não coloque a mão naquilo que não é seu. Seja uma pessoa que tenha um coração perdoador. Uma pessoa que realmente se entrega ao Senhor. E aí vai chegar a salvação na sua casa. Porque muitas das vezes você está orando e parece que não está acontecendo nada na sua casa. É porque você ainda não devolveu o que não é seu. Você está retendo coisas que não é sua. Então, abra o seu coração e se entrega para o Senhor. Se o Senhor mandar você fazer algo, faça, devolva. Seja fiel ao Senhor, seja sincero com você mesmo. E o Senhor vai te honrar em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus? Jesus é maravilhoso? Não deixe de desfrutar desse capítulo, que nós vamos falar alguma coisa referente a ele na sexta-feira também. Tá? Porque não adianta. Você imagina, eu vou lá e roubo o Banco Central. Me arrependo, mas fico com o dinheiro todo. Que arrependimento é esse? Né? Então, precisamos aprender, arrepender. Arrepender é pedir perdão, irmãos. Pedir perdão é a maior vitória que um cristão pode alcançar nessa terra, porque não é fácil. O nosso ego foi inflado, foi apalpado pela sociedade, que o homem não pede perdão, que o homem não leva desaforo para casa. Ei, joga isso fora, isso é cultura humana. Isso não vai mudar nada na sua vida, só vai causar mais dano, só vai te expor mais. Então, irmãos, seja uma pessoa que realmente sirva ao Senhor de coração. Não olhe para a sua limitação, olha pelos textos que nós lemos hoje, que não são palavras minhas, são do Senhor Jesus. Foi o que Paulo escreveu, está escrito e registrado. Isso aqui é nosso manual de vida, nossa regra de fé, está tudo aqui. Então tem muitas coisas que nós precisamos aprender. Eu estou num período que eu não estou conseguindo desfrutar a quantidade que eu deveria. De ontem para hoje eu devo ter lido quase umas 1.500 páginas. Então dedique, irmãos. E entre fazer essas coisas, eu não deixei de fazer nada que eu tinha que fazer. Levantar 3 horas da manhã para estudar não é fácil, mas vale a pena. Você não tem necessidade de fazer isso, pode ser às 8, pode ser às 18, quando você chega em casa, mas de acordo com a sua necessidade, se entrega. Irmão, o Senhor nos deu 24 horas do dia, aproveita ele da melhor forma possível, amém? Ora ao Senhor e fala assim: Senhor, me ensina a administrar o meu tempo, chamado presente. Não perca tempo com as coisas que se passaram e as que estão para acontecer, porque tudo pode mudar. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vocês ouviram a palavra de Deus, que é a verdade. Peça a Ele que essa verdade torne a sua realidade. Realidade é quando nós começamos a vivê-la e desfrutá-la. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, por mais um culto na tua presença, por mais um cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, com essa palavra rema, Senhor, uma palavra pura, revelada, simples, mas que transforma. Ó Deus, aqui eu te apresento o coração de cada pessoa que aqui se encontra. E aquelas, ó Pai, que ainda vão ver na internet essa palavra. O Senhor toca no coração delas e atrai essas pessoas. Pai, fala ao coração de cada uma delas que o Senhor intercede por elas. Que Jesus justifica cada uma delas. E que o Espírito Santo intercede em nosso favor. E até com gemidos inexprimíveis. Pai, a palavra fala que nós somos mais que vencedores. Pai, então nessa noite eu peço a Deus que o Senhor realize o sonho, o propósito do coração de cada pessoa que aqui se encontra. Ó Pai, tira toda a ansiedade, toda a angústia. Pai, porque a Tua palavra acabou de nos ensinar que nada pode nos separar do Teu amor. Então nós vamos continuar fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas que o nosso coração realmente possa estar em Ti. Em nome de Jesus, amém.